Rio de Janeiro, setembro de 1922. Em comemoração ao centenário de independência do Brasil, o presidente Epitácio Pessoa inaugurou a primeira transmissão radiofônica do país. Em abril do ano seguinte, Roquete Pinto e Henry Morrissey fundaram a Rádio Sociedade, a primeira emissora do Brasil. Aqui no Pará, a história do rádio começa com a amizade de 3 homens visionários: Edgar Proença, Heriberto Pio e Roberto Camelier. Aos 30 anos, o jovem Camelier fundou com os amigos a primeira rádio da região norte, 4ª do país. Nascia no dia 22 de abril de 1928 a PRC5, Rádio Clube do Pará. PRC5, Rádio Clube do Pará. Naquele momento de implantação do rádio, no final dos anos 20 ainda, tudo ainda era muito restrito. Quer dizer, as condições de implantação do rádio no Pará foram absolutamente precárias e aquilo era ouvido, primeiro, a transmissão durava pouco tempo, a Rádio Clube não ficava muito tempo no ar, e as transmissões eram ouvidas por um pequeno número de pessoas localizadas na capital, né? A PRC5 funcionou em uma casa no Largo da Trindade e depois em um prédio atrás do Cine Olímpia. Com equipamentos simples e que viviam no concerto, a transmissão era precária. Em 1937, uma portaria determinou que a rádio não tinha condições para continuar funcionando. Os 3 amigos, capitaneados por Camelier, compraram novos aparelhos transmissores, mas não conseguiram dar conta do investimento. A rádio funcionou, mas eles não conseguiram pagar pelo equipamento. E, com muito desgosto, eles se reuniram e comunicaram através da rádio à população de Belém que a rádio fecharia as suas portas. E, num gesto muito bonito, a cidade toda se mobilizou e fizeram doações e contribuições para que a Rádio Clube não fechasse. E a Rádio Clube continuou a funcionar. A nova fase na vida da rádio trouxe mudanças no então pequeno bairro do Jurunas. A primeira sede própria foi construída em um terreno onde hoje existe o condomínio Aldeia do Rádio. Camelier ganhou do colega Edgar Proença o título de generalíssimo da radiofonia paraense, mas nem por isso perdeu a simplicidade e o jeito brincalhão. Ele era muito simples. Ele ficava trabalhando lá na Aldeia do Rádio de macacão. Essa é interessante. Macacão de empregado, de trabalhador de lá da rádio. E um fato, eu não sei, não quis relatar aqui, que chegou um pessoal muito cheio de pose lá, e ele estava abaixado, consertando lá um negócio do transmissor, e o camarada chegou: "Ei, moço, vai chamar o teu chefe." Ele olhou assim: Pois não, o senhor espera aí que eu vou chamar meu chefe. Aí saiu, tomou banho, perfumou, botou paletó e gravata e desceu. Pois não, queriam falar comigo? Roberto Camelier morava com a mãe e 4 irmãos neste palacete no bairro da Cidade Velha. Naquela época, início do século XX, ele ajudava a conduzir o estaleiro da família. Mas no tempo livre, o jovem Roberto estudava e aperfeiçoava os conhecimentos em radiodifusão. Uma paixão antiga que ele transformou em um marco da comunicação na Amazônia. E era um cara apaixonado, né, por essa questão eletrônica, era um radioamador, né, como se dizia na época. Lia muito sobre o tema e pesquisava, tinha contatos e tudo, fazia testes de rádio, tanto que ele foi uma das pessoas que produziu o primeiro transmissor da Rádio Clube, né, pegando equipamentos, pegando alguns utensílios e conseguiu fazer aquele primeiro transmissor. O nome da Avenida Roberto Camelier, onde ficava a primeira sede da PRC5, é uma homenagem ao generalíssimo apaixonado pela comunicação radiofônica. É uma sensação de uma gratidão grande saber que na minha rua, que eu praticamente moro de casa, que eu moro na esquina subindo, que foi em homenagem, que está em homenagem ao meu bisavô, que eu nunca imaginei que viria morar aqui em Belém. Estou aqui há 7 anos e é uma sensação muito boa, muito gratificante para mim.
Mas esse detalhe na história do Pará ainda passa despercebido por muita gente. A senhora sabe quem foi o Roberto Camelier? Não. Você era o engenheiro, não era? Não sei. Entre os descendentes de Camelier, o esquecimento entristece, mas não apaga o legado deixado pelo homem que ficou conhecido pela perseverança e generosidade. Eu fico feliz ao mesmo tempo entristecida por ver que as pessoas não sabem a história de Belém. Por exemplo, não sabem quem foi Roberto Camelier, é apenas uma avenida. Quer dizer, não conhecem a realidade do próprio estado, da própria cidade em que eles vivem. Eu me lembro que quando eu era criança, eu saía na rua com a minha mãe e, não raro, pessoas iam atrás dela e perguntavam: você é filha de Roberto Camelier? E quando ela respondia sim, sou, eles falavam assim: rezo pelo seu pai até hoje. Ele ajudou muito a minha família. E foram várias famílias que ele ajudou. Então, era uma coisa da personalidade, do caráter dele. É isso que eu me lembro dele. Uma pessoa boa. Camelier casou com Elisa Bulamarque, com quem teve 2 filhos, Maria de Nazaré Camelier e Carlos Eduardo Camelier. Depois que a PRC-5 passou para outras mãos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Advogado de formação, Camelier atuou como delegado nos últimos anos de vida. Morreu cedo, aos 50 anos, por complicações cardíacas. Mas deixou escrita uma história de luta, simplicidade e perseverança, que figura nos livros, na cidade e nas ondas do rádio que ele ajudou a tornar realidade na Amazônia. Eu sinto muito orgulho de ser bisneta de um dos precursores da radiofonia no Brasil. Foi a 4ª no Brasil todo, a primeira na região norte. E uma pessoa que, através desse projeto, conseguiu fazer a integração de toda a região amazônica através da radiodifusão, naquela época, que os meios de comunicação ainda eram muito escassos. Por um lado, ele plantou a semente que deu origem ao projeto de integração de toda a região amazônica, através da radiofonia. E, por outro lado, ele mostrou que as pessoas devem acreditar e lutar pelos seus sonhos. Ele lutou toda a sua vida, até a sua morte, aos 50 anos. Ele ainda lutava pelo que ele acreditava.